Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e que essa vibração dessa casa possa favorecer o nosso entendimento, a nossa compreensão e todos os ensinamentos que possam servir de mudanças e modificações em nossas vidas. Para a noite de hoje, nós recebemos a lição do servo do centurião para que a gente possa discutir, para que a gente possa refletir nessa noite. E essa é uma passagem praticamente muito conhecida por todos. E para que a gente possa começar essa discussão, começar um pouco essa conversa sobre o servo do centurião, a gente precisa resgatar qual que é o seu contexto, tanto nos evangelhos, quanto na parte geográfica, quanto na parte histórica e dentro também da doutrina espírita, para que a gente possa fazer um ciclo, fechar esse ciclo e fazer o entendimento mais completo possível de tudo o que esse exemplo, essa ocorrência tem na nossa vida. Dentro do Evangelho, a gente vai fazer primeiro um resumo. Depois nós vamos no texto com detalhes para que a gente possa, parte a parte, entender qual que é a conceituação do servo do centurião. Então nós temos lá um centurião romano e ele tinha um escravo, um servo, que ficou doente. E ele sabia que Jesus estava passando muito próximo da região onde ele ali se encontrava. Só que esse centurião não quis ir diretamente a Jesus. Ele pediu a alguns anciãos judeus para que pudessem ir ao encontro de Jesus, falasse para Jesus e pedisse a ele: mestre, o centurião está pedindo que o Senhor vá e cure o servo dele. E assim os anciãos fizeram. Ao fazer isso, Jesus ouviu o pedido e, ao retornar, promoveu a cura do servo do centurião. Só que ao aproximar, o centurião simplesmente disse para que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, na morada dele. E Jesus ficou impressionado com a fé desse centurião romano. Bom, isso é apenas um resumo, isso é apenas o enredo principal. E para que a gente possa aproveitar o máximo possível, a gente precisa ir lá no Evangelho de no Evangelho de Lucas. E peço, para quem puder, acompanhar a leitura do capítulo 7, dos versículos de 2 a 10. Que diz o seguinte: E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a estes: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão o que seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Lucas capítulo 7, versículos de 2 a 10. Então nós temos esse trecho evangélico, onde houve um fato. Só que, se observarmos, se lermos dentro do evangelho esse trecho, é apenas uma história. E será que essa história tem significado? Sim, significados extremamente profundos.
E sempre que é recomendado, quando lermos a Bíblia, quando lermos os Evangelhos, a gente precisa fazer um aprofundamento de estudo. A gente precisa, no mínimo, ir lá na época de Jesus e entender qual que é o contexto histórico. E nessa primeira parte vai parecer uma aula de geografia e de história, mas não se assustem, é para a gente contextualizar, para a gente entender como era aquela situação. E a partir dessa contextualização, a gente vai ver que, por incrível que pareça, essa história era muito estranha naquela época. E hoje a gente nem percebe o quão estranha ela é. Nós vamos entender. Na contextualização histórica, vocês podem perceber que Cafarnaum era uma cidade ao norte de Israel, onde está apontado no monitor. E essa cidade de Cafarnaum, ela ficava ao redor de um lago muito grande. E esse lago é chamado de Mar da Galileia. Galileia era aquela região onde, sob o Império Romano, tinha aquele domínio, né? Tinha os judeus, e o Império Romano havia conquistado aquilo ali, anexado aquela província. E, obviamente, Jesus nasceu naquela região, na cidade de Nazaré, ali perto, mas não perto do Mar da Galileia. Ali, nessa região, a gente pode perceber que ao norte nós temos o Líbano, mais um pouquinho do lado nós temos a fronteira com a Jordânia, com a Síria, e ali embaixo nós temos a fronteira com o Egito. É uma região, até hoje, extremamente belicosa, extremamente cheia de guerras. Ali perto da região onde está apontado ali na seta, tem uma região chamada Colinas de Golã, onde se tem uma disputa territorial imensa. E Jesus já dizia naquela época: ó Jerusalém, quando é que vocês entenderão, pacificarão, como nosso irmão nos disse no momento anterior. E aqui está uma outra figura mostrando justamente esse Mar da Galileia, e todo mundo vai entender um pouco essa contextualização. Observa que o mar, na verdade um lago, ele fica num vale, requerendo todas as águas da chuva, e ao redor existiam diversas cidades. Quais cidades que eram ali? Tinha a cidade de Betsaida. Esse nome é muito comum. Por quê? Porque houve uma cura nessa cidade. Jesus foi para lá e curou um cego. Nós tínhamos ali Cafarnaum, nós tínhamos ali Magadã. Esse nome não é muito comum, mas é o outro nome da cidade de Magdala, onde nós temos Maria de Magdala, Maria Madalena, onde tem essas ocorrências. Então, ao redor daquela região, Jesus fez muitas curas, visitou muitos locais. E aí, nós temos o domínio, para a gente entender um pouco, antes de entrarmos nessa contextualização evangélica, nós temos que entender que no ano 63 a.C., aquela região dos judeus, ela foi tomada, anexada à força pelo Império Romano. O Império Romano era muito belicoso, muito cheio de recursos. Ele expandia demais em toda a Europa. Aonde esse império ia, ele anexava, porque ele era muito forte. Agora imagina, uma terra de judeus com a sua cultura milenar, com a sua cultura muito antiga, sua religião, ser do nada invadido por um império romano, onde outra cultura era imposta, onde outra forma de vivenciar era imposto. Então a gente pode imaginar, os romanos eram bem-vindos naquela época? De jeito nenhum. Eles eram extremamente odiados pelos judeus, porque eles eram invasores. E olha, era tanta a invasão, de que depois disso, o que aconteceu? Depois da morte de Jesus, tiveram 3 guerras imensas judaico-romanas, onde os judeus tentaram expulsar o Império Romano, onde teve a queda do Templo de Jerusalém e tudo mais. Agora, tirando esse contexto histórico,
geográfico, agora a gente pode entender qual que é a situação do servo do centurião. Qual que é a relação entre todos eles? Olha bem, nós temos um centurião romano, invasor, pessoa não grata, não querida. E nessa passagem evangélica, quem ajudou a essa personalidade? Os anciãos judeus, que foram até Jesus. Os judeus, os anciãos judeus e Jesus eram nativos daquela região. Então, se a gente for imaginar, como é que um centurião, que era um comandante, que era um chefe de alta patente militar, iria pedir ajuda a judeus? Isso era muito estranho. Isso não tinha, nem passava na cabeça naquela época. Então, se a gente entender esse contexto, isso era muito avesso. Não tinha sentido. Mas, e ainda mais não tem sentido essa história para aquela época, que esse servo, que esse centurião de alta patente, foi pedir ajuda e auxílio para um escravo dele. Os escravos, os servos naquela época, não tinham valor nenhum. Então, se estavam doentes, morrer ou não morrer, não fazia diferença alguma. E agora a gente pode entender, com essa contextualização, o quão estranho era essa situação. Um romano sendo ajudado por judeus, indo ao encontro de Jesus, o Nazareno. Aí nós temos um questionamento. O que levou o centurião romano a solicitar a ajuda de Jesus, por intermédio de anciãos judeus, para seu escravo? É aí que vem a força do bem. A força do bem é o tema principal de toda essa passagem evangélica. Independentemente da posição hierárquica, independentemente da posição militar, independentemente das crenças religiosas, o bem superou qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de adversidade, e no final, qual que foi o resultado? A cura de um ser humano. E isso a gente pode transpor para a nossa vida de hoje. Quanto que nós precisamos tirar dos nossos preconceitos, das nossas intolerâncias religiosas, das nossas intolerâncias em relação às ideias alheias e, acima de tudo, a força do bem sempre vence se tivermos vontade de ajudar. E agora a gente vai esmiuçar todas as características desse estudo. Primeiro, vamos entender a característica do centurião, que eram características extremamente não comuns a esse cargo, porque eles eram extremamente agressivos, arrogantes, eles tinham que ter energia, porque qualquer rebelião e qualquer contestação, eles tinham que agir com muita ferocidade. Só que esse centurião, quais eram as características dele? Ele era um oficial romano odiado. Era uma pessoa de boa índole. Ele era respeitador das tradições culturais e religiosas daquela região. Então, mesmo sendo um inimigo, ele teve uma postura diferente. Ele teve uma postura pacífica. Ele teve uma postura respeitosa. E ao respeitar a região, as pessoas ao entorno, qual que é a consequência? Simplesmente a consequência foi simpatia, amizade. Então essa é uma lição primorosa da nossa vida. Se a gente quiser ajuda, se a gente quiser auxílio dos outros, de quem quer que seja, o que nós precisamos ter? Respeito. Respeito para com o outro. Acolhimento para com o outro. Entender a posição, independentemente do nosso cargo e da nossa posição. Porque só conseguiremos ajuda e auxílio se tivermos simpatia dos outros. Se chegarmos prepotentes, arrogantes, mandando, desmerecendo, diminuindo,
apenas acumularemos antipatia. Cargos hierárquicos existem para que exista uma organização apenas institucional. Mas esses cargos hierárquicos não precisam ser subjugadores. Eles não precisam ser humilhantes. Então a gente precisa entender as nossas posições com os nossos inferiores e com os nossos superiores hierarquicamente. Quando há respeito, há simpatia. E quando há simpatia, independentemente do que o outro pensa, do que o outro profere, nós teremos um auxílio. Então, resgatando, o centurião, ele foi auxiliado por anciãos judeus, extremamente tradicionais, ou seja, pelo respeito. E aí é o que é importante. Vamos ver o que a nossa doutrina vai falar sobre essas características do centurião. No capítulo 17 do item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o item chamado o homem de bem. Eu selecionei 3 características para que a gente possa analisar e fazer uma analogia com o centurião romano. E que ele era um homem de bem, independentemente de sua posição. A primeira característica contida em O Evangelho segundo o Espiritismo é a seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Lei de justiça. Ser justo, não impor. Fazer aquilo que se deve ser feito, não humilhar. Apenas cumprir as tarefas, nada mais, nada menos. Amor, nem precisa dizer, porque é o ensinamento máximo do Cristo. Toda a vida dele, todos os ensinamentos, tudo que foi registrado pelos evangelistas e todos os exemplos de Jesus, reflete e resplandece o amor. Sem o amor, não existe paz, não existe harmonia. E lei de caridade. A gente vai ver, se nós voltarmos lá no trecho do Evangelho, a gente vai ver que quando os anciãos foram procurar Jesus, a primeira coisa que eles falaram é o seguinte: sim, ele é digno, porque ele construiu uma sinagoga para a gente. Olha, passou despercebido, não é? Mas sim, os anciãos falaram: Jesus, auxilia ele. Embora ele seja centurião, ele respeitou a gente. Ele não tinha obrigação nenhuma de construir uma sinagoga para a gente, porque para ele não faz diferença alguma. Mas ele sabia que era muito importante para o nosso povo, e ele sim respeitou e construiu. E por isso nós estamos aqui, porque ele é diferente. Olha bem, a caridade. A caridade que o centurião fez para com os judeus e a caridade que os judeus retribuíram para o centurião. Então, quando a gente fica olhando e observando o nosso mundo, nosso mundo é tão difícil, acho que no nosso país, nossa situação, é difícil de mudar, porque, nossa, é tão desanimador. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa mudança? Vamos proporcionar a caridade? Porque assim ela retornará para a gente. A gente só colhe o que a gente planta. Se a gente cruzar os braços e não começarmos a fazer a modificação, ainda que seja em nossas casas, em um ambiente bem restrito, esse fruto nunca vai frutificar, nunca vai crescer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. O segundo trecho, ele fala o seguinte: o homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Olha bem, bom, humano, benevolente. Gente, nós lidamos com seres humanos. E às vezes nós esquecemos que nós lidamos com seres humanos. Qual que é a regra básica? Vamos tratar os outros da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados. Olha o tanto de intolerância
que existe hoje. Quantos crimes de intolerância, tanto política, quanto de opções pessoais, quanto de religião, quanto de ideias. Hoje nós estamos cada vez mais querendo marcar uma posição que não existe. Queremos estar certos sem refletir. Vamos respeitar a opinião do outro, mesmo que não concordemos. A verdade sempre vai prevalecer, um dia. Sempre. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Muitas vezes é simples ouvir isso, mas muitas vezes nós duvidamos. No momento de dificuldade, nós esquecemos da nossa fé. Nós esquecemos que Deus é soberanamente bom, sábio. As coisas acontecem da forma como devem acontecer. Nós estamos nas melhores condições para o nosso aprendizado. Se ainda não entendemos, vamos buscar elevar o nosso pensamento, pedir a compreensão do mais alto e, sim, acreditar nessa providência divina. Porque quando a gente duvida, quando a gente revolta, nós estamos simplesmente falando que não existe ordem. Olha, não é uma contradição? Deus é ordem, justiça, amor supremo. Sabe que sem a sua permissão, ou seja, a permissão divina, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Ou seja, tudo acontece devido à sua ordem. Aí, a doutrina espírita sempre nos ensina quais são as causas pregressas da nossa condição. Não há vítimas nesse mundo. Existem apenas causas, efeitos, consequências. Então, se estamos em situações complicadas hoje, complexas, provavelmente foi devido a um deslize nosso nessa vida. E se não acharmos as consequências nessa vida, são de vidas pregressas, vidas passadas. E a gente precisa, sim, fazer o nosso resgate. E, por último, nós temos o homem de bem tem o seu primeiro impulso para pensar nos outros. Ou seja, o homem de bem pensa no outro primeiro e depois em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Isso é a caridade, isso é a fraternidade, isso é o altruísmo. Olhar o outro primeiro. Hoje nós estamos praticamente sempre presos ao nosso egoísmo, querendo salvar a nossa condição primeiro e depois a do outro. Então nós precisamos buscar esse homem de bem. E eu convido a todos para irem no Evangelho segundo o Espiritismo e terminarem o item 3, no capítulo 17, porque a gente vai ver outras características do homem de bem. Às vezes, é importante a gente ler e reler para pautarmos o quanto está a nossa vida atual e o quanto nós estamos, às vezes, próximos e distantes do que é esperado de um homem de bem. Qual que é o comportamento dos representantes judeus? Primeira coisa, sentimento de gratidão. O centurião romano os auxiliou fazendo uma sinagoga, construindo uma sinagoga. E quando o centurião pediu auxílio, eles fizeram de bom coração, como forma de gratidão. Gratidão é algo que nós devemos ter. Gratidão é algo que nós devemos ter para com todos, principalmente para com os nossos familiares, para com os nossos pais, que proporcionaram o quê? A nossa vida aqui, este momento aqui na nossa terra. Gratidão aos nossos companheiros, gratidão a quem está ao nosso redor. Gratidão é a chave de espalhar a caridade, de espalhar o bem, de espalhar essa boa vibração. Olha bem, com esse sentimento de gratidão, o que nós temos? Nós temos o esquecimento das diferenças religiosas. Os judeus
deixaram de lado essas divergências religiosas e optaram por uma atitude mais elevada, uma atitude maior. E assim, eles escolheram viver em paz. Olha a palavra, escolher. É opção. É opção de guerrear ou é opção de viver em paz? Viver em paz, a gente tem que deixar de lado aquilo que não importa, que não nos interessa. E Vinícius Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, vai dizer o seguinte sobre a gratidão. A gratidão é o elo indissolúvel que une o beneficiário ao benfeitor. Quando a gente faz uma boa atitude e a outra pessoa fica grato, ou vice-versa, nós estamos criando um elo positivo de auxílio. Nós todos ainda precisamos do suporte uns dos outros, e é pela simpatia, e é por essa relação é que nós vamos dar de ombros a ombro, estarmos de ombro a ombro, lado a lado, como os nossos mentores da nossa casa sempre nos dizem. Porque a deficiência de um pode ser suprida pela qualidade de quem está ao nosso redor. E assim nós podemos caminhar com mais facilidade. Quando a gente se fecha em nossas vidas, sentindo-nos autossuficientes, aí é que vem o desespero. Aí é que vem a nossa fraqueza, porque a gente vai se dar conta de que a gente não dá conta de tudo. E a gente ainda precisa evoluir bastante. E só com os nossos companheiros é que a gente pode dar um passo mais adiante. E olha que interessante. Essa lição, essa passagem, é uma rede de intercessão. Vamos analisar. O centurião romano, ele intercede pelo criado. Os anciãos judeus intercedem pelo centurião. Jesus intercede junto a Deus por todos. Olha bem, a cadeia da cura, o objetivo final que foi a cura, só pôde ser possível pela intercessão. É um auxiliar o outro. Como que a gente consegue isso? Retomando, pela simpatia, pelos vínculos positivos que nós criamos com as outras pessoas. Se não criarmos vínculos com seres humanos, com os outros, vínculos positivos, é difícil essa intercessão. Agora, a intercessão, ela pode ser muito mais bem entendida no nosso meio espírita, no nosso meio religioso, e que vem muito complementar com que o estudo anterior. O estudo anterior falou muito da prece, falou muito da oração. E quando nós oramos, quando nós pedimos auxílio, intercessão para outra pessoa, nós estamos fazendo essa cadeia rodar, essa cadeia funcionar. Então, olha bem, em O Livro dos Espíritos, na questão 662, diz o seguinte: pode-se com utilidade orar por outrem? Ou seja, a gente pode mesmo fazer essa intercessão por uma outra pessoa, mesmo que ela não esteja aqui presente, mesmo que ela esteja extremamente distante? E a espiritualidade vai nos dizer: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, olha bem, isso tudo tem a ver com a lição. Isso tudo tem a ver com a passagem. Primeira coisa, vontade de praticar o bem. Primeira regrinha para que a oração possa funcionar, a prece possa funcionar, ter disposição de fazer o bem. Se temos os nossos familiares, se tem uma outra pessoa necessitada ao nosso redor, a gente pode interceder sempre. Aqui, na nossa reunião pública, nós temos, no mínimo, 3 momentos intercessórios. No início, no meio e no final. Então é um convite a todos que frequentam as reuniões públicas a reforçarem esse meio intercessório. Interceder por outro.
ajudar aos nossos amigos e ajudar principalmente aos nossos inimigos. Porque todos nós precisamos de auxílio. Todos nós precisamos de criar vínculos positivos para o auxílio no nosso processo evolutivo. Este que é o ponto principal e primordial da nossa vida. E aqui a gente vai extrair alguns pontos importantes do encontro, quando no momento em que teve o encontro do centurião com Jesus. O primeiro trecho, o primeiro ponto, aspecto, foi o respeito e reconhecimento da autoridade de Jesus. É engraçado que, olha a fala do centurião romano. O centurião vai falar o seguinte: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. A gente só consegue entender essa ação novamente com contexto histórico. Ele era um centurião romano. Ele poderia muito bem falar o seguinte: Jesus, faça isso, porque eu sou a lei. Ele estava naquela condição do Império Romano, hierarquicamente superior, impositivo. Mas qual foi a atitude dele? Completamente distinta. Por ele ser bom, por ele praticar o bem, ele automaticamente reconheceu a superioridade moral de Jesus. E por isso que ele falou: não sou digno de que entreis em minha morada. Talvez, se outro centurião romano que não entendesse esse processo, ouvisse ele dizer isso, provavelmente ele seria punido, porque isso era inadmissível no Império Romano, essa submissão. Agora, ele não. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Essa é o primeiro ponto em que Jesus ficou maravilhado, porque isso foi espontâneo. Isso foi atípico. As pessoas não esperariam isso. Qual que foi a segunda característica que esse centurião disse? Foi a expressão de humildade. Quando ele diz o seguinte: nem ainda me julgues digno me julgueis dignos de ir contigo. Ou seja, ele diz que ele não se sentia digno de ir atrás e pedir a Jesus. Ele teve que pedir a alguém, porque ele estava com vergonha. Humildade. A gente precisa praticar, nós todos precisamos praticar a humildade. A humildade perante o outro, perante as situações. Às vezes, as pessoas que nós subestimamos têm muito a nos ajudar. Tem uma palavra de sabedoria que é a chave para a nossa felicidade. Então não vamos subestimar as pessoas pelas posições em que elas se encontram. Vamos ouvir, vamos respeitar, vamos acolher, vamos aproveitar o que cada um da sua experiência tem para oferecer. Outro ponto fantástico é que o centurião, ele compreendeu sobre a organização celestial. Porque ele diz o seguinte: dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, ele sabia da autoridade de Jesus, porque ele afirmou: basta o Senhor falar uma palavra que meu criado ele vai sarar. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Ou seja, ele sabia, ele entendeu, talvez não com raciocínio, mas com o coração, que existia uma ordem celestial. E que bastava Jesus dizer: ele é curado, que existia sempre o quê? Um plano espiritual ali, atuando ao nosso favor. Atuando no favor, nesse ato de cura. Então existe sim também esse plano espiritual, essa organização espiritual de diversos níveis evolutivos em que há uma cadeia para o auxílio e para a beneficência. E quando a gente vai no servo doente, nós podemos entender os seguintes aspectos que às vezes passam pela gente.
O servo doente, ele pode ter servido como instrumento da misericórdia para a provação do centurião. Como assim, Júlio? O servo doente estava ali. O centurião, ele era um homem de bem. Naquele momento, eis uma oportunidade para que o centurião praticasse o bem. Só que nós sabemos que existe o quê? O livre-arbítrio. O centurião simplesmente poderia não ter feito nada. Mas também naquela ocasião foi uma oportunidade dele demonstrar e dele reafirmar qual que é a característica dele. É a característica do bem. Quantas vezes nós, em uma situação complexa, cruzamos os braços? Evitamos o auxílio. Evitamos o esforço. Não vai dar certo mesmo? Então não vou ficar na minha. Não precisa. Todos os dias nós temos oportunidades de exercitarmos o que nós somos. Se ao final do dia fizéssemos essa meditação de tudo que nós fizemos, nós entenderíamos qual que é a nossa condição atual e poderíamos propor melhorias muito mais efetivas em nossas vidas. Então nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas nos acontecimentos cotidianos. Então todos os dias vamos ficar atentos. É aonde nós podemos expressar o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser. Se somos intransigentes, é porque ainda isso nos predomina. Então vai precisar de muita disciplina e muita força para que a gente possa transpor ou transformar essa intransigência em algo benéfico. Nosso cotidiano revela, como eu disse, quem nós realmente somos. E qual que foi a reação de Jesus frente a isso tudo? Jesus viu que o centurião ele demonstrou, além de ter sido esse soldado romano, ele simplesmente espantou Jesus porque ele apresentou um valor moral elevado. Então a gente pode observar que, independentemente de quem quer que seja, as pessoas podem ter sim moral elevada. Basta a gente perceber. Inteligência na associação de ideias. Então, aquele centurião romano, ele conseguiu fazer uma correlação, perceber, analisar. Era uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa com confiança, porque o que ele diz a Jesus não foi titubear, não foi fraquejar, não foi de dúvida, ele confiou. Senhor, diga que ele será curado. E a fé. Toda essa qualidade, para uma pessoa que era tida como truculenta, intransigente, sanguinária, tinha uma qualidade extremamente elevada. E olha bem que interessante que isso, uma ocorrência, um fato, é um exemplo para a gente não julgar o outro, porque a gente não sabe qual que é a condição verdadeira da outra pessoa. Às vezes as pessoas que nós julgamos sem saber a pessoa menos adequada é que pode ter muitas qualidades morais muito maiores do que as nossas. Então, por isso que a gente precisa ter sempre o respeito. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 40, ele vai falar o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quem puder ler essa lição, número 40 do Vinha de Luz, leia. Porque lá vai dizer o seguinte: então quer dizer que esse centurião romano era uma pessoa atípica, veio e era bondosa por si só? Não. A fé, ela é praticada. Essa pessoa, esse centurião, ele sim praticou, ele se exercitou essa fé. Ela não foi dada a ele de qualquer jeito. Ele adquiriu essas qualidades, adquiriu ao longo de sua vida. E a gente só adquire aquilo que a gente tem vontade de adquirir. Então, mesmo ele sendo um centurião, ele quis adquirir qualidades
que não são de pessoas típicas de centurião. Ele quis qualidades superiores e ele conquistou com esforço. Então, Emmanuel vem nos ensinar: fé é esforço. Ah, mas a minha fé é pequena. Vamos rogar ao mais alto para aumentar a nossa fé. E a fé é prática. Vamos praticar. Se ainda a gente vacila, vamos praticar. Conseguimos hoje, mas amanhã caímos, continuemos a praticar. Porque a aquisição da fé também é pelo esforço. Como diz Emmanuel, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ela não surge de um dia para o outro. Ela requer esforço de nossas vidas. E aqui vem a questão da humildade. E a gente vai resgatar essa questão da humildade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4, que os Espíritos vão dizer o seguinte: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Então, quando a gente acredita, quando é a fé raciocinada, como preconiza a nossa doutrina, a verdadeira fé, ela está associada com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, porque por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, de novo, por que o centurião foi auxiliado? Por causa da fé e da humildade dele. Eis a chave. Então, se praticarmos essas duas atitudes, certamente teremos auxílio dos bons espíritos em nossas vidas. Consequentemente. E, obviamente, nós temos a cura do servo. Quando a gente observa, se a gente lê inadvertidamente essa passagem bíblica do Evangelho, nós vamos entender que, nossa, mas como que Jesus fez? Jesus fez um milagre. Jesus, à distância, curou o servo. Então, nós temos aqui uma cura à distância. Nós temos aqui um magnetismo de Jesus. Nós temos aqui um conhecimento de Jesus das leis e do universo e dos fluidos. Nós temos aqui a vontade guiada pelo amor. Todos esses princípios a doutrina espírita nos esclarece. E a gente pode entender as questões dos fluidos, das curas magnéticas, onde nós temos isso hoje, aqui, sendo praticado. Nós temos nas cabines de passe. Todas as vezes que adentramos na cabine de passe, é uma cura magnética, por fluidos, por oração, por espíritos benfeitores, tarefeiros que nos estão ajudando. E isso, para que a gente possa entender esse processo, a gente vai ver que Jesus, sim, era um espírito evoluído e ele já tinha esse conhecimento da manipulação desses fluidos. E por isso que o servo foi curado. E ele foi curado, primeiro, pelo amor e segundo, pela vontade de Cristo. E o centurião, sem saber disso, falou: Senhor, basta o Senhor querer. Dizer que ele está curado e ele vai ser curado. E aqui a gente vai um pouco na parte técnica do Espiritismo. A gente vai lá na Gênese, para a gente entender um pouco sobre esses fluidos. Só para a gente começar e ter um primeiro incentivo para a gente estudar mais, para entender que essas curas de Jesus estão dentro das leis naturais. Lá no capítulo 14, no item 31, vai dizer o seguinte: o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Ou seja, se eu tenho alguma perturbação no meu perispírito, alguma doença física ou espiritual, se o outro espírito benfazejo quer e aplica com amor, com vontade, ele simplesmente vai trocar aquela molécula que não está bem para outra positiva, promovendo a cura.
Então, quando Jesus, à distância, entende a situação e direciona a sua vontade para a cura, ele simplesmente está purificando o servo, removendo a parte que estava doente e inserindo uma parte purificada. E olha bem que a Gênese continua dizendo: o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Por que Jesus fazia tantas curas? Porque Jesus já tinha atingido um nível espiritual elevadíssimo, já naquela época. Então ele podia, já com a sua característica mais purificada, promover curas muito mais efetivas. Hoje ainda nós somos espíritos perfeitos, puros? Não, estamos ainda muito longe disso. Mas mesmo assim, nós conseguimos ensaiar esse processo de tentativa de cura, de praticar o bem pelo amor, pela vontade. A tarefa do passe nada mais é do que essa tentativa, esse exercício que promove muitas vezes, certamente, melhoria no nosso corpo perispiritual, que nos dá força e incentivo para a melhoria espiritual, que é o nosso objetivo principal. E ele depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, muitas vezes vai depender de quem está intencionado. Jesus só tinha intenção de amor. Então, por isso que ele aplicava e ele direcionava esses fluidos positivos, curativos. Então, nada de milagroso tinha. Era apenas uma questão natural que Jesus fez. E quais são os objetivos dessas curas de Jesus? Ela não se restringia ao lado material. Então, mais um ensinamento para a gente. Muitas vezes, quando nós chegamos aqui na fraternidade e precisamos sim de um passe, sim, vai ser um auxílio parcial da nossa vida material, da nossa restituição material. Mas o mais importante é a restituição espiritual. E quem conduz essa restituição espiritual somos nós mesmos pela nossa reforma íntima. Então, esse que tem que ser o objetivo. Não só a matéria, mas a mudança do nosso espírito, do nosso comportamento. É uma forma de desmistificar as superstições. Então, naquela época, eram tidos como feiticeiros, magos e tudo mais. Não, aquilo era normal. Proporcionar uma visão espiritual. Despertar a mente da população para a imortalidade da alma e da justiça. Era uma solução. Jesus tinha o objetivo de solucionar integralmente os problemas da vida eterna. Não apenas curar cegos, paralíticos, e sim promover a mudança de comportamento interno. Então, meus irmãos, o exemplo do centurião serve disso. Serve para que possamos ter humildade, reconhecimento, tolerância, amor, compaixão, auxílio, intercessão. Todos esses exemplos que a gente pode levar para a nossa vida. Que nós possamos angariar com os nossos irmãos cada vez mais simpatias, amizades e não inimizades. Porque assim nós teremos pessoas do nosso lado, tanto do plano físico e ainda mais do plano espiritual, nos ajudando na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.